Por que o bebê tem refluxo? Tantas dúvidas sobre esse assunto, né? No começo, quando tudo começa a acontecer, não sabemos ao certo se o bebê está tendo refluxo, se ele está vomitando ou regurgitando. Para que você aprenda a identificar a diferença, vamos falar hoje sobre o refluxo em bebês e os motivos pelos quais eles ocorrem. O refluxo pode acontecer por conta de 2 motivos bem específicos. 1. Falta de maturidade do trato gastrointestinal, que dificulta a digestão do bebê. E 2. Intolerância ou alergia ao leite. Entretanto, o refluxo em bebê recém-nascido não precisa ser um problema quando a quantidade é pequena e acontece após as mamadas. Porém, quando o refluxo acontece várias vezes, em grandes quantidades e muito tempo depois da mamada e ainda seguido de choro e incômodo no bebê, aí as mamães e papais precisam levantar o sinal de alerta, porque pode sim estar acontecendo alguma coisa e o seu bebê vai precisar de uma avaliação médica. Mas vamos falar então dos sintomas do refluxo no bebê. Os sintomas de refluxo no bebê manifestam-se geralmente através das golfadas em pequenas quantidades após as mamadas, e isso é comum, acontece com a maioria dos bebês. No entanto, esse refluxo pode ser exagerado, podendo levar ao aparecimento de alguns outros sintomas, como um sono agitado, vômitos constantes, tosse excessiva, engasgo, dificuldade para mamar, irritação e choro excessivo, rouquidão, pois a laringe inflama devido à acidez do estômago, recusa da alimentação, dificuldade para ganhar peso e inflamações frequentes nos ouvidos. Se você perceber que tudo isso está acontecendo com o seu filho, é muito importante levar o bebê ao pediatra ou ao gastroenterologista pediátrico, para que seja feita uma avaliação geral do estado de saúde do bebê. E assim, poder ser indicado o tratamento mais adequado de acordo com a causa do refluxo. O refluxo pode se transformar em um problemão quando a causa for por motivos mais sérios, como alergia ou intolerância à lactose, ou também por questões gástricas. Ele não irá embora sozinho e poderá piorar se você não fizer alguma coisa. O bebê que tem problema de refluxo e não faz tratamento pode desenvolver esofagite, que acontece como consequência do contato frequente do ácido do estômago com a mucosa do estômago, resultando em dor e desconforto. Além disso, outra possível complicação é a pneumonia por aspiração, que acontece quando o bebê devolve o leite que entra pela traqueia para o pulmão. Quando o refluxo não é diagnosticado e tratado, a dor e o desconforto gerado podem fazer com que o bebê recuse a alimentação e também pode comprometer o seu desenvolvimento. Então, mamães e papais, o assunto não deve ser passado batido dentro da sua casa. Vamos falar também sobre como evitar os refluxos nos bebês. Não deixar o bebê deitado após as mamadas ou ingestões de líquidos. Não deixar o bebê de barriga para baixo, também após as mamadas e ingestão de líquidos. Nenhuma dessas 2 situações devem ser feitas após as mamadas, para não propiciar o refluxo no bebê. Aguardar de 10 a 15 minutos para o bebê arrotar. Ao amamentar, apoiar o bebê nos braços de forma que a barriga da mãe toque na barriga do bebê. Nas mamadas, deixar as narinas do bebê livre para respirar. Evitar que o bebê fique só sugando o mamilo. Dar leite materno o máximo de vezes possível. Evitar dar grandes quantidades de leite de uma só vez. Aumentar a frequência das mamadas. Evitar balançar o bebê. A mamadeira deve ser dada sempre elevada, com o bico preenchido pelo leite. Mesmo se você toma todos esses cuidados e o seu bebê vive com desconforto, choro após as mamadas, e se ele não está ganhando peso e está recusando o peito ou a mamadeira, provavelmente valerá a pena uma investigação para ajudar o seu filho. Normalmente, o refluxo em bebê desaparece a partir dos 6 meses. Quando se começa a sentar e comer alimentos sólidos. Mas, no entanto, caso isso não aconteça, após todos esses cuidados citados, o médico passará medicamentos específicos para ajudar o bebê. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e de deixar seus comentários.